Os irmãos já conseguem ver aqui. Então, estamos no módulo 2 do curso de imersão bíblica e nós vamos pular a aula 2, nós vamos direto para a aula 3, que é a continuação de Mateus, para que a gente não perca o fio da meada. Amém? Então, aula 13, Evangelho de Mateus, segunda parte. Então, semana passada nós tivemos a aula número 1 do módulo 2 e hoje nós vamos ter a aula número 3 do módulo 2. Então, o livro de Mateus, ele é bem extenso, por isso que nós estamos dando um pouquinho de ênfase nele, para que nós possamos entender tudo aquilo que Jesus quis transmitir através do livro de Mateus, através da vida dele. Então, curas e chamados do Senhor. Aqui nós podemos ver algumas curas que Mateus menciona no capítulo 9. Então, os números que os irmãos estão vendo aqui são os capítulos do livro de Mateus. E esse PowerPoint, esse PDF aqui, está disponível para todos os irmãos. Então, por mais que eu passe um pouquinho rápido, os irmãos podem depois voltar a estudar mais profundamente cada um dos slides, amém? Então, aqui tem a cura do paralítico de Cafarnaum, perdoando os seus pecados. Então, nós podemos ver através do livro de Mateus, através desse capítulo, que há curas que vieram através da cura de uma maldição, ou de uma confissão de pecado. Então, no caso do paralítico de Cafarnaum, ele ficou paralítico devido a um pecado, e Jesus o curou mediante a confissão desse pecado. Já as outras curas que são mencionadas aqui, que é a cura da mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da menina e a cura dos 2 cegos, são casos de cura que são mediante a própria fé da pessoa. Então, no caso, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, ela tinha fé de que se ela apenas tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. E foi o que de fato aconteceu. Isso também com a ressurreição da menina, que foi muito mais do que uma cura, foi um milagre. E a cura dos 2 cegos. Aí nós temos também a cura de um mudo. Nós podemos ver através disso que, às vezes, certas doenças vêm por causa de um demônio. Como o mudo, que ele foi curado em Mateus 9, ele foi curado após ter sido liberto desse demônio. Então, ele estava doente porque ele estava endemoniado. Uma vez que esse demônio foi expulso, que ele foi liberto, ele foi curado. Aí nós podemos ver também que os ensinos de Mateus. Então, primeiro foi o chamado de Mateus. Ele foi chamado para pregar a palavra do Senhor, para propagar aquilo que Jesus estava fazendo, para escrever esse livro. E nesse capítulo aparecem os fariseus, os doutores daquela época, os religiosos judeus, que eles criticavam muito a Jesus, principalmente porque Jesus andava em meio de pecadores. E eles não criam em Jesus, eles não criam que Jesus era o Salvador, que Jesus era quem que Deus enviaria para salvar o povo. E nesse contexto que nós estamos vendo dos fariseus criticando muito a Jesus, Jesus diz algo muito importante, que está em Marcos 2,17, e diz assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E esse versículo serve muito para nós também, porque nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Não porque nós somos dignos perfeitos, não, porque nós somos pecadores, nós estamos doentes em muitas áreas das nossas vidas e nós precisamos de Jesus. E isso foi um ensinamento muito importante. Depois, aqui no número B, na letra B, Jesus ensina que não se coloca vinho novo em odres velhos. O que isso representa? Eu até coloquei aqui uma foto. Isso daqui, esse objeto aqui é um odre feito de couro que antigamente eles usavam para armazenar vinho. Então, quando ele diz não se coloca vinho novo em odres velhos, é porque diziam que quando se colocava o vinho novo,
dentro de um odre velho, ele tinha um efeito muito forte. E isso expandia o couro, ele era feito de couro. Isso expandia o couro e podia até estourar o odre. Então, era literalmente, você não poderia colocar um vinho novo em um odre velho. Isso nós podemos representar também que o odre velho seria a religião dos judeus, a religiosidade nessa época. E o odre novo é Jesus, que ele veio com um ensino novo. Ele veio com algo que os judeus não conheciam e não aceitaram. Muitos deles não aceitaram isso. E nós podemos entender que para seguir Jesus é tudo ou nada, não tem meio termo, não tem um pouquinho, não. Ou você pega um odre novo para você despejar o vinho novo, ou você está com um odre velho, não tem meio, não tem em cima do muro com Jesus. E aí tem esse versículo que eu coloquei ele aqui em outra versão, para entendermos um pouco melhor, que foi outro ensinamento de Jesus, que é sobre a seara e os ceifeiros. Então, disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Isso é Mateus 9, 37 e 38. Essa versão que eu li é a nova versão internacional, só para a gente entender um pouco melhor o que Jesus estava dizendo. Quer dizer que por estarmos estudando, por estarmos participando desse curso, para que nós possamos ser treinados e para que nós possamos treinar mais pessoas. Porque Jesus já nos disse que a seara é muito grande, a safra é muito grande. Nós precisamos de ceifeiros, o Senhor precisa de trabalhadores, Ele precisa de discípulos, Ele precisa de obreiros. Então, nós precisamos nos preparar para treinarmos outras pessoas, porque a safra de Cristo que nos aguarda é grande, irmãos, é grande. E nós precisamos estar preparados para isso. E é isso que Jesus nos ensina sobre a seara e o ceifeiro. Os chamados dos discípulos. Irmãos, prestem atenção nesse slide, considerando que nós hoje somos discípulos de Jesus. Que são discípulos, são alunos. Nós somos alunos de Jesus. Então, esse chamado não eram só para os discípulos daquela época, mas são para nós também. E ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8. Traga o céu na terra, o Espírito Santo. Irmãos, no céu não há doença, no céu não há demônios, no céu não há mortos, no céu não há tristeza. Então, o Senhor está dizendo que nós devemos trazer o céu aqui na terra. Então, nós temos o chamado de curar enfermos, de limpar os leprosos, de ressuscitar os mortos, de expulsar os demônios. Esse chamado é para nós hoje também. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos vigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que Jesus está falando aqui? Irmãos, compartilhe a palavra. Pregue o evangelho. Não importa se a pessoa vai necessariamente ouvir ou não. Se não ouvir, sacuda a poeira dos pés e vá para a próxima casa, vá para a próxima cidade, faça a sua parte. É isso que o Senhor está nos ensinando nesse versículo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temer somente a Deus. Irmãos, nós precisamos parar com esse negócio de ter medo de coisas aqui na terra. A única coisa que nós devemos temer é a Deus. Então, expulsa todo esse medo que você pode sentir, todo esse sentimento que não vem do Senhor, porque não há nada na terra que nós devemos temer a não ser a Deus.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. Seja imparcial. Irmãos, Jesus é a nossa prioridade. Jesus é o nosso primeiro amor e o nosso amor maior. Tudo vem depois. Não importa se você está indo para a igreja, seu cônjuge para de ir, você para de ir. Não. Ou se você está indo, sua mãe e seu pai para de ir. Não, não tem nada a ver. É você e Deus. Que Jesus seja a sua prioridade e que você seja imparcial ao meio de tudo que possa acontecer em sua volta, mas que o seu fundamento com Jesus se mantenha firme e que nada mais do que está em nossa volta importa entre o nosso relacionamento com Deus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Receba e não se feche. Então, que nós possamos pedir discernimento do Espírito Santo para receber tudo aquilo que Ele quer nos entregar de pessoas certas e que Ele nos ajude a distinguir quem são essas pessoas. Mas que nós possamos ter o nosso coração aberto, deixar que o Espírito Santo nos conduza, porque Ele fala. Locais impenitentes e jugo de Jesus. Julgamento severo para as cidades que recebem a Jesus, mas o rejeitam. Irmãos, isso é uma coisa que o Senhor fala, que nós fazemos a nossa parte, mas aqueles que não recebem a Jesus, aí eles vão se resolver com Deus, é Ele Deus, mas que haverá sim um julgamento. E o aprendizado de Jesus é suave. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Aqui nós podemos ver uma ilustração de um boi novo e um boi velho, e uma canga segurando o pescoço dos dois bois. O jugo de Jesus é leve, e nessa imagem, o boi velho, o boi novo e a canga, nos dois, representam que a canga está sendo usada para que o boi velho ensine o boi novo o caminho que ele deve andar, que ele guie o boi novo no caminho que ele deve andar. E nós somos como o boi novo. E Jesus e seus ensinamentos representam o boi velho. Nós precisamos ser maleáveis para ser guiados por ele. Pois com a canga, se nós tentamos ir no caminho oposto, vai machucar, porque nós estamos puxando e aquilo está preso em nós. Então, que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus, que nós possamos aprender os ensinamentos de Jesus e ter o nosso coração maleável para que ele nos guie no caminho certo e que isso não pese, não doa, porque quando nós estamos indo no que ele tem preparado para nós, é leve e suave. Resistência dos fariseus. Mateus, ele escreve mais direcionado aos judeus, e entre os judeus, as pessoas mais importantes eram os fariseus da época. Então, esse livro, ele dá muita ênfase para os fariseus. Os religiosos fariseus causavam muita divisão, e isso é uma característica da religiosidade. Então, ao longo desse estudo, nós vamos aprender algumas características dos fariseus religiosos, e uma delas é essa causa de divisão. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perderá aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, os fariseus causam um espírito de divisão. Raça de víbora, porque podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois de que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, isso é Jesus dizendo, do que o nosso coração está cheio, é aquilo que a nossa boca fala. E os fariseus eram dissimulados e falsos. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa,
de onde saiu, e voltando a achá-la desocupada, varrida e abandonada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitarão ali, e são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Então, espírito imundos e endemoniados. Parábolas. Parábolas são histórias com um fundo moral, um fundo de ensino. E os discípulos aproximavam-se dele e perguntaram: por que falas ao povo de parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Mateus 13, 10 e 11. Após o ensino que Jesus dava para o povo, que ele falava à multidão, Jesus ajuntava os discípulos e explicava as parábolas. Uma coisa era o discurso público e outra coisa era o discipulado. Então, após o discurso público, Jesus pegava aqueles que eram mais próximos dele e explicava, destrinchava as parábolas. Então, isso era só para aqueles que estavam mais perto dele. Então, Jesus discipulava aqueles que estavam mais perto. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vedes, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram os meus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, há muitas pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor, mas não vão aceitar, não vão, irão rejeitar a Jesus. Mas nós, ou aqueles que ouvem e entendem, veem e entendem o que estão vendo, são felizes. Parábola é uma forma portuguesada da palavra grega parabole, e ela vem de um verbo que significa atrair para o lado. Uma palavra, portanto, é uma história ou história que coloca uma coisa ao lado de outra com o propósito de ensinar. E aqui tem algumas parábolas. A parábola do semeador são vários tipos de solo. O que nós podemos aprender através dessa palavra? Sejamos produtivos, que o nosso solo seja o solo certo para receber a palavra do Senhor e frutificar. Palavra do joio e do trigo. Seja produtivo e não falso. O Senhor sabe reconhecer o joio do trigo. O Senhor sabe distinguir o joio do trigo. Parábola do grão de mostarda. Seja semeador e cresça. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Então, que nós possamos trabalhar para que essa fé cresça cada dia mais. Parábola do fermento, cresça. Parábola do tesouro escondido e parábola da pérola. Invista tudo no reino de Deus. Amados, dê tudo o que você tem para o reino de Deus, porque o Senhor nos compensará. Que possamos investir em nosso ministério, em nossa vida com o Senhor, em nossa vida espiritual. E parábola da rede. Haverá um julgamento final. Aos discípulos, em particular, releva o significado das parábolas, discipulado. Morte de João Batista e milagres. Morte de João Batista por Herodes, morreu degolado na prisão. A primeira multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, para 5.000 homens após ter ministrado cura. 5.000 homens, porque naquela época não se contavam mulheres e crianças, então nós podemos dizer que talvez haviam 10.000, 15.000 pessoas, nós não sabemos exatamente, mas haviam 5.000 homens. E Jesus anda sobre o mar, Pedro também, durante uma tempestade. Religiosos e milagres.
escribas e fariseus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduz outros cegos, ambos cairão num buraco. Então, os fariseus, eles nada mais eram do que hipócritas, eles eram falsos, eles oravam, mas eles não tinham no coração nada daquilo que eles estavam falando, era como se um cego estivesse guiando a outro cego. Aí, no capítulo 15, tem a filha da mulher cananeia, que é liberta de demônios, mesmo não sendo do povo de Israel. Então, filha da mulher cananeia, porque ela não era judia. E Jesus veio com a prioridade aos judeus. Jesus veio primeiro para os judeus. Mas, nesse caso, ele cura a filha da mulher cananeia. E também houve a segunda multiplicação de pães, 7 pães e peixes para 4.000 homens no mar da Galileia, pós-ministração de cura. Escribas. Então, aqui só dizendo quem eram os escribas dessa época. Nos livros sagrados para os cristãos e judeus, o termo escriba refere-se aos chamados doutores e mestres, ou seja, homens especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá. Então, eram os fariseus e os escribas, eles eram muito religiosos. Fariseus e discípulos. Fermento dos fariseus. Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderão que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Então, tomar cuidado com os seus ensinos, porque nessa época os fariseus e saduceus também tinham discípulos, alunos, que muitas vezes poderiam se tornar até piores do que eles mesmos. Confissão de Pedro, revelação de Jesus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, verso 16 a 18. Nesse verso, nós podemos ver, Jesus diz, nesta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra que Jesus está se referindo? Pedro? Não. Jesus estava se referindo de que ele edificaria a sua igreja sobre a revelação que Pedro teve sobre quem era Jesus, Cristo, Filho de Deus vivo. Então, como a igreja cresce? A igreja cresce através da revelação. Então, nesse caso, a igreja estava crescendo, estava sendo edificada através da revelação de Pedro. Assim como hoje em dia, a igreja cresce através da revelação que nós temos do Espírito Santo, de quem Deus é e as experiências que nós temos com Jesus e o Espírito Santo. Quem quiser ser discípulo de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tome sua cruz, irmãos? Deixe tudo na cruz, deixe seu ego na cruz, deixe sua vaidade na cruz, deixe tudo na cruz e siga Jesus. Escolha Jesus, deixe o seu eu na cruz e escolha Jesus. Transfiguração e libertação. Transfiguração. Jesus, Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João. E estando ali a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. O que essa voz estava falando? O que Deus estava falando? Este é o meu filho amado. Ele estava se referindo a Jesus. Então, ele estava dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Então, preste atenção em Jesus. No capítulo 17 também fala da cura de um lunático. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão por oração e pelo jejum. Jejum é um tipo de oração vitaminada, com o objetivo de trazer poder. Então, nesse caso, nós podemos ver que esse homem lunático, que ele era considerado louco, ele era um homem que precisava de um psiquiatra, ele era completamente louco. E ele estava doente por causa da casta de demônios que estava nele. Então, ele precisava de cura devido à casta de demônios que estava nele.
E os discípulos não conseguiriam expulsá-lo somente com oração, porque esse tipo de casta, esse tipo de grupo de demônios que estava dentro dele, eram tantos e tão fortes que precisaria de oração e jejum, que nada mais é do que poder do céu. Cuidar das crianças e questão do perdão. Sensíveis como criança, como crianças, sentido de humildade e imparcialidade. Não sejamos razão de escândalo. Então, quando Jesus diz sensíveis como criança, ele estava dizendo que nós sejamos humildes e sinceros como as crianças são. E não podemos ser razão de escândalo ou atrapalhar um irmão a ir para o céu. Então, nós precisamos ser muito cautelosos em relação a isso. Que nós não sejamos pedras de tropeço para ninguém e nem motivo de escândalo em nosso meio. Sensibilidade quanto à prática do perdão ao irmão na igreja e justiça sempre. Sensibilidade quanto a receber e dar perdão, sentido de seguir o exemplo de Jesus. Parábola do credor incompassível, perdoar como Jesus perdoa. Então, a Bíblia diz que se nós tivermos um problema com um irmão, que nós possamos ir com o irmão e conversar com ele. Não causar fofocas, conflitos, escândalos em nosso meio, mas que possamos buscá-lo e conversar com o irmão. E que nós possamos ser razoáveis para perdoar, assim como Jesus nos perdoa. Que nós possamos ser perdoadores também. Porque nós não podemos esquecer que Jesus nos perdoou primeiro. Então, nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Divórcio e jovem rico. Quanto ao divórcio e recasamento. Em Mateus 19:9 diz: Eu vos digo, porém, que em qualquer que repudiar ou divorciar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso é algo que Jesus nos diz. Mas em Atos 17:30 diz assim: Mas Deus não tendo em conta os tempos de ignorância. Então, se, por exemplo, isso aconteceu antes do tempo de conhecermos a Jesus e de conhecermos a sua palavra, a palavra da verdade, nós estamos ainda em tempo de ignorância. Jesus nos perdoa em tempo de ignorância. Mas uma vez que nós passamos a conhecer a palavra da verdade, nós precisamos sempre ter em mente o que Jesus diz na Bíblia. Parábola do jovem rico, o jovem rico. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recebemos. Então, nesse versículo, nós podemos ver que Jesus encontrou com o jovem rico, e o jovem rico disse: O que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus, conhecendo muito bem o coração daquele homem, disse: Vendo tudo que você tem. E o jovem rico não quis. A escolha dele foi continuar com suas riquezas e não seguir a Jesus. E Pedro, vendo isso, tomando a palavra, disse-lhes: E nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? E aí Jesus diz: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, tem recompensa maior que isso? Se tem, não tem. Porque o Senhor diz que Ele nos retribuirá 100 vezes mais a tudo aquilo que nós deixamos por amor a seu nome, e nós herdaremos a vida eterna. Parábola da vinha e filhos de Zebeu. Parábola dos trabalhadores. Deus é justo. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O batismo de fogo dos discípulos é garantido. E diz-lhes ele: Na verdade, recebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. Aqui é só uma comparação para que nós possamos tomar cuidado muitas vezes com algumas versões da Bíblia que nós estamos lendo, ou se nós estamos lendo uma versão e não entendendo de fato todo o contexto, que nós possamos buscar uma outra versão. Porque, por exemplo, nesse verso 22 diz assim: Não sabeis o que pedis, contestando-lhes Jesus.
Podei vós receber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram, podemos. Essa é a versão King James, que é a versão mais próxima do original. E aqui nós podemos ver na nova versão NVT, que diz assim, Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que eu estou prestes a beber? E os discípulos responderam, somos. Então, aqui está faltando, e batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado. Então, só uma coisa para prestarmos atenção com a versão que nós estamos lendo, porque essa versão NVT não tem um verso que tem na versão King James, que é a mais próxima do original. Comércio no templo e parábolas. Comércio na casa de Deus. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21, 13. Então, Jesus está dizendo aqui que a casa, a igreja, o templo é casa de oração. Não é casa de comércio, não é casa social, não tem outros intuitos a não ser uma casa de oração. Essa é a nossa prioridade. Esse é o motivo que nós vamos à igreja, porque é uma casa de oração. Os judeus negaram a Jesus. A parábola dos 2 filhos judeus não pecadores, sim, e as parábolas dos lavradores maus judeus gentios. Irmãos, tudo isso a gente só está destrinchando o que está escrito em Mateus. Mas eu encorajo muitos irmãos para depois lerem Mateus com cuidado, pegarem esse PDF, irem estudando com calma, porque tem muitas lições preciosas que nós temos para aprender através do livro de Mateus. E aqui eu só estou dando os títulos do que tem, do que contém nesse livro, com tantas revelações, mas que os irmãos possam tomar o tempo e estudar e ler e pedir para que o Senhor dê discernimento, dê sabedoria para entendermos tudo aquilo que está no livro de Mateus. Parábola das bodas, tributos e mandamentos. Então, parábola das bodas, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tributos, questionamento dos fariseus quanto aos impostos. Diz-lhes eles, dê a César. Então, eles lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso Jesus diz em Mateus 22, 21. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quer dizer, seja correto e justo. Dê a Deus os seus dízimos, que pertencem a Deus, os 10%, e pague os seus impostos de forma correta também. Então, não adianta dar o seu dízimo e não pagar imposto. Deus manda dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Seja correto, irmãos, porque o Senhor honra. E mandamento do Novo Testamento. É obrigatório amar. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Amar é obrigatório. Jesus manda nós amarmos até os nossos inimigos. Quanto mais as pessoas que estão ao nosso redor, quanto mais os irmãos da igreja, quanto mais as pessoas do trabalho, da escola, da nossa convivência. Amar é uma obrigação. Não existe na linguagem cristã, eu não amo mais tal pessoa, eu não amo mais essa pessoa. Irmãos, não existe isso. Eu vou explicar o porquê que não existe. Não existe porque amar, nesse caso, não é um sentimento. Você não precisa sentir amor. Você precisa obedecer o que Jesus está mandando, porque amar aqui é um mandamento e nossa obrigação é obedecer o mandamento. Ele não está dando uma opção. Ele está mandando amarmos aos nossos irmãos. Características dos fariseus e escribas. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28. Dizem e não fazem, isso são características dos fariseus. Vaidade de serem vistos pelos homens, gostam dos títulos de nobreza,
impedem as pessoas de entrar no céu e fazem discípulos piores do que eles próprios. Princípio das dores. Aqui no capítulo 24 de Mateus, ele começa a falar um pouco sobre o final dos tempos. Então, existe a primeira fase e a segunda fase. Nós, como cristãos, cremos que nós já estamos vivendo essa primeira fase. Quais são os princípios das dores? São falsos cristos que virão, rumores de guerra, fome, pestes, terremotos, muita traição e falsos profetas, multiplicação da iniquidade e o fim do princípio das dores. Aí se inicia a segunda fase, da grande tribulação. O que são características dessa fase? Manifestação do anticristo, tribulação, falsos cristos e profetas, serão os dias como o de Noé, arrebatamento, parábola do servo prudente e imprudente e a volta de Cristo. Irmãos, para entendermos um pouco, os irmãos precisam ler e estudar com calma e pedir muita sabedoria e discernimento para que o Espírito Santo nos ajude a entender tudo o que está escrito. Isso daqui é só um resumão para entendermos o que contém no livro de Mateus. Parábola dos fins dos tempos. Então, tem a parábola das 10 virgens. Quem são as 10 virgens? São uma parábola que existia 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes. As prudentes tinham óleo de sobra, as imprudentes não tinham óleo quando o noivo chegou. Então, que nós possamos ser prudentes, nós possamos buscar e pedir para o Senhor que nos ajude a sermos prudentes. As parábolas dos talentos. O que quer dizer essa palavra? Parábola que nós vamos precisar prestar conta de tudo que fizemos aqui na Terra. Quando chegarmos no céu, o Senhor vai falar, e aí? E aí nós precisamos prestar contas. Vida eterna e castigo eterna. Bode ou ovelha. Compaixão e separação. Então, essas são parábolas no capítulo 25 de Mateus. O capítulo 26 fala sobre o batismo de fogo de Jesus. Então, primeiro o que aconteceu foi o óleo de alabastro que foi derramado aos pés de Jesus. Depois foi a última ceia. Depois foi Jesus no Getsemane, quando fez essa oração. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Depois Jesus foi preso por quem? Jesus foi preso pelos fariseus. Jesus foi preso pelos religiosos da época, que não criam no poder de Jesus, que não criam em Jesus, que somente viam a religiosidade que estava implementada em seus corações. Eles prenderam a Jesus. Depois Pedro nega Jesus. Depois, no capítulo 27, Jesus é levado diante do governador Pilatos. Então, depois Jesus foi enviado para o governo para ser julgado. Então, primeiro ele foi preso pelos fariseus, pelos religiosos da época, e depois foi levado para o governo, para o governador, para ser julgado. Depois teve o suicídio de Jonas, que possamos ter em mente de que Jonas se suicidou por remorso, não por arrependimento. Há uma grande diferença. O remorso leva ao suicídio. Depois teve a crucificação e a morte de Jesus. E quando isso aconteceu, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto e baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27, 51 a 52. Irmãos, eu acho que o capítulo 26, 27 de Mateus é assim incrível, dá para ficar muito tempo lendo, relendo, e cada vez que nós lemos, o Espírito Santo nos dá uma nova revelação. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, por amor a nós, o véu que estava no templo, que separava o lugar santo dos santos, foi rasgado de cima a baixo. Porque de cima a baixo, para que nenhum homem pudesse dizer que foi ele que fez, mas como foi rasgado de cima a baixo, só poderia ter sido Deus que o rasgou. E a partir deste momento, a partir do momento que Jesus morreu, que o véu foi rasgado, nos deu livre acesso ao Pai.
Hoje nós temos livre acesso de entrar no Santo dos Santos, não somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Nós podemos clamar ao Pai e entrarmos no Santo dos Santos. O sofrimento que Jesus fez faz com que nós somos curados até os dias de hoje. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus passou, ainda está repercutindo até os dias de hoje. Nós ainda podemos ver o resultado e nós ainda iremos ver o resultado por muitos, muitos anos, porque nada que Jesus fez foi em vão. Tudo teve um propósito, um grande propósito. Maldição declarada. Isso foi dito pelos judeus. E respondendo todo o povo disse: o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27, 25. E, amados, isso acontece. Os judeus disseram isso, mas palavras não são somente palavras. Palavras são declarações. Palavras são muito importantes uma vez que são lançadas. E até hoje, os judeus também podem ver isso repercutindo sobre as suas vidas. No capítulo 28, a ressurreição de Jesus. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, uma correção, foi Judas que se suicidou, não Jonas, desculpa. Aqui, quando Jesus diz fazei discípulo, ele está nos mandando fazer discípulo. O verbo está imperativo, é uma ordem, é uma direção, não uma escolha. Então, uma vez que nós entrarmos no céu, nós vamos também ter que prestar contas. Jesus vai nos dizer, e aí, cadê os discípulos? Aí você vai falar assim, ixi, que discípulos? Aí Jesus vai dizer assim, eu mandei você ir fazer discípulos. Então, que nós possamos já ter isso em mente. Ide e fazei discípulos. Irmãos, nós precisamos estudar, aprender, para que nós possamos ensinar, fazer discípulos, para que isso dê continuidade. Porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, nós precisamos de mais trabalhadores e cabe a nós fazermos discípulos. Isso é uma direção do Senhor, isso é uma ordem do Senhor. E os principais ensinos que nós podemos ver em Mateus: ensino dos batismos, caminho da felicidade e salvação. É a estreita e são poucos os que passam por ela, mas como foi dito na última aula, é o caminho da felicidade seguir Jesus. O discípulo deve trazer o reino de Deus à terra. Cuidado com os ensinos do fariseu. Se ouvirem, seremos iguais ou piores do que eles, políticos religiosos. É mandamento amarmos a Deus e ao próximo, entendendo os fins dos tempos. Hoje podemos entrar no Santo dos Santos, pois o véu foi rasgado de cima a baixo. O Senhor morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele. E é imperativo fazermos discípulos. É uma ordem de Jesus. Então, eu sei que aqui foi um resumão do livro de Mateus, mas que agora os irmãos possam ter mais fome de aprender mais sobre esse livro, de fato estudar, destrinchar tudo aquilo que Jesus deixou para nós, pedir sabedoria e revelação para o Espírito Santo, que Ele vai nos dar, irmãos. E esse PDF vai estar disponível para todos, então quem quiser estudar, usar o PDF como guia, entender um pouco, vai estar disponível. Mas que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos ensinar a outros, que nós possamos fazer discípulos, alunos de Jesus, assim como nós somos hoje, porque é um mandamento. Amém? Deus abençoe, irmãos.